Meus irmãos e minhas irmãs, invocando o amor de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, em comunhão com o Espírito Santo, que nós vamos hoje falar de um dos temas caríssimos à fé cristã, que é o milenarismo, cuja raiz na fé cristã está no livro do Apocalipse. Portanto, este vídeo que nós vamos falar sobre o milenarismo é um dos vídeos que integram o nosso estudo do Apocalipse. Já gravamos alguns vídeos sobre o Apocalipse e vamos continuar então tratando do milenarismo. Mas antes de nós tratarmos do milenarismo na fé cristã, vamos tecer algumas considerações sobre o milenarismo. O milenarismo significa 1000. Quando se fala em milenarismo, no âmbito da fé cristã, nós falamos dos 1000 anos. E muitos, vocês vão ver muito quando se trata do milenarismo, falar de quilianismo. Milenarismo é a mesma coisa que quilianismo. Por que quilianismo? Porque quilianismo vem do grego quiliasmos, que significa 1000. Então nós vamos tratar dos 1000 anos. Dos 1000 anos que se constitui um dos temas caríssimos à fé cristã. 1000 anos é algo que é muito esperado pela humanidade. Eu vou começar, por exemplo, lá pelo antigo povo persa da antiguidade. Os persas, eles cultuavam uma religião chamada Zoroastrismo. E o Zoroastrismo pregava que o Deus da sua religião governasse no mundo por um período grandioso, um período de muito tempo, que a rigor seria idêntico, semelhante ao milenarismo. A religião islã, na religião islã, os muçulmanos esperam que seja instaurado o paraíso para eles na terra, com um governo divino, e eles possam experimentar aqui na terra aquilo que eles teriam na sua convivência com a divindade. Seria um reino terrestre em que todas as virtudes, todas as alegrias e a paz, né, fossem vividas aqui na Terra. Então, tanto o zoroastrismo, o islamismo, né, com os muçulmanos, né, eles têm essa esperança de um reino terrestre, com a presença das suas respectivas divindades. Mas agora nós vamos partir para o judaísmo. O judaísmo, que tem como a sua essência sagrada o Antigo Testamento, os judeus esperam o reino de Deus aqui neste mundo. Um reino político, um reino de poder político, um reino de poder militar, um reino soberano neste mundo, onde eles experimentarão a paz, a alegria, enfim, é um reino, o reino de Deus aqui no mundo. Esta esperança tem raízes no Antigo Testamento. Por exemplo, a realeza universal
nós poderíamos ver no Antigo Testamento, no Salmo 93 e no capítulo do profeta Isaías, da profecia de Isaías, no capítulo 37. Então, por exemplo, no Salmo 93 e em Isaías 37, nós podemos identificar no Antigo Testamento a realeza universal. Temos também o Messias prometido, também no Antigo Testamento. Nós vamos ver o Messias prometido na profecia de Isaías, capítulo 7, versículo 14, e na profecia de Malaquias, ou melhor, na profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Existem outras passagens do Antigo Testamento que tratam exatamente deste reino terrestre com Deus. Muito bem, esta esperança dos judeus trouxe um grande problema para o projeto do próprio Deus, e como é um projeto de Deus, vai se realizar plenamente. Mas com a vinda de Jesus, com a encarnação do Verbo, a inauguração do tempo oportuno, o tempo da salvação, o tempo do Messias, os judeus não aceitaram Jesus como Messias. Por quê? Porque a esperança dos judeus é de que o Messias viesse para governar o mundo, para instaurar um governo político, militar, um governo de poder neste mundo. Como Jesus nasceu em Belém, nasceu de Maria, uma mulher da Galileia, como ele foi criado na Galileia, como ele nasceu numa manjedoura e não trouxe consigo esse poder e essa realeza, principalmente os fariseus e os saduceus rejeitaram naturalmente Jesus. Então, eu estou fazendo este rápido panorama para dizer que tanto o judaísmo como o zoroastrismo, o islamismo, eles pregam a existência de um reinado na terra com a divindade, um reinado pleno de poderes sobrenaturais, de poderes divinos, de poder político, de poder militar, etc. Muito bem. Passado isto aí, nós vamos agora ingressar na nossa fé cristã. Nós sabemos que com Jesus foi instalada uma nova religião, que é o cristianismo, cuja pedra fundamental é Jesus Cristo. E o cristianismo, ele também vem com um Novo Testamento. Então, o Novo Testamento é uma grande graça trazida pela vinda de Jesus. O Novo Testamento trata exatamente da vinda de Jesus, da pregação de Jesus, das maravilhas da salvação que Jesus inaugurou nessa nova lei, nesse Novo Testamento, nestas boas novas. E dentre os livros do Novo Testamento existe o livro da Revelação, que trata exatamente do milênio. Se fala no milênio. E eu vou citar aqui, no capítulo 20 do livro do Apocalipse,
Aqui dos versículos 4 ao versículo 6, por exemplo, eu vou fazer a leitura e nós não vamos ficar muito na leitura do Apocalipse, porque este trecho do Apocalipse já nos respaldará para que nós possamos fazer uma digressão sobre milenarismo. Diz o capítulo 20, versículos 4 a 6 do livro do Apocalipse, diz o seguinte: Eu vi também tronos que foram ocupados por aqueles a quem foi entregue o julgamento e também as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não tinham adorado a besta ou a sua imagem, nem recebido o seu sinal na testa ou nas mãos. Eles vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os outros mortos não voltaram à vida, até que se completaram os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Feliz o santo quem participa da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, mas serão sacerdotes de Deus e do Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Então, este reinado de 1000 anos, para os judeus, aqueles que rejeitaram Jesus, e aqui eu posso falar, por exemplo, com uma certa propriedade sobre os saduceus e os fariseus que não aceitaram Jesus como Messias, porque o reino que Jesus anunciou não é o reino que eles esperavam. Então eles não aceitaram Jesus. Mas o livro do Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento, das boas novas trazidas por Jesus, indicam também os 1000 anos do reino de Jesus. O livro do Apocalipse, como visto, foi escrito por João na ilha de Patmos entre os anos 95 e 96 do primeiro século, e foi ditado por um anjo ao apóstolo João, que era o único sobrevivente dentre os 12 apóstolos. E este livro, ele foi escrito como a revelação, um livro de revelação, um livro que traria muitas novidades para todos aqueles cristãos daquela época e os cristãos que viriam depois. Nós já vimos em vídeos anteriores que o livro do Apocalipse ele foi escrito para os cristãos que vinham depois daquele tempo e para os cristãos daquele tempo. Para os cristãos daquele tempo, ele representava um livro de esperança, de alívio, um livro em que eles pudessem persistir e vencer a grande tribulação que eles viviam naquela época pela perseguição do imperador Domiciano, que foi uma grande... Esse imperador Domiciano desenvolveu uma grande perseguição aos cristãos daquela época. Então, as 7 cartas das igrejas ali da Ásia Menor, as 7 cartas às igrejas, ela representa a primeira parte do Apocalipse, que era destinada às pessoas daquela época e que indicavam que tudo aquilo era passageiro e que eles deveriam persistir, né, porque eles teriam que vencer com alegria, com esperança, toda aquela tribulação, perseguição que
que eles estavam sofrendo. Muito bem, escrito o Apocalipse, que fala exatamente dos 1000 anos do reino de Deus, e indica aqui numa exegese, numa interpretação literal, que nós podemos até compreender, fazendo uma interpretação meramente literal do que está escrito, nós podemos concluir que seria Jesus viria para reinar durante 1000 anos na Terra. Porém, o livro do Apocalipse é um livro alegórico, é um livro simbólico e que exige uma interpretação apropriada, uma interpretação própria. E esta interpretação, como dito, nessa interpretação nós precisamos do entendimento, nós precisamos da inteligência, que é um dom do Espírito Santo. Esse dom do Espírito Santo é entregue a cada um de nós, mas também o Espírito Santo, ele orienta a própria igreja, porque a igreja de Cristo, ela é a intérprete autêntica da Escritura Sagrada. Então, através da igreja, nós vamos interpretar a palavra de Deus, porque o Espírito Santo veio para tirar todas as dúvidas e para clarear verdadeiramente as nossas mentes. Vejamos aqui uma situação para nós podermos compreender. Jesus veio na sua missão de salvação. Jesus viveu 33 anos neste mundo. Os 3 últimos anos foram anos de missão, onde ele desenvolveu a sua vida pública, toda a mensagem que ele quis expressar à humanidade. Fez milagres, fez pregações, falou sobre tudo o que ele quis falar, e ao final ele se submeteu por vontade própria, porque embora sendo Deus e homem, voluntariamente se entregou aos inimigos, foi flagelado, morto e morto de cruz, que era a pior morte daquela época, a mais ultrajante morte daquela época, morte de cruz, foi sepultado como todas as pessoas eram sepultadas, mas ele venceu a morte. Ele ressuscitou ao 3º dia, passou ainda 40 dias conosco e após 40 dias ele ascende aos céus. Mas deixou dito que viria o Espírito Santo, aquele que iria verdadeiramente revelar muitas coisas que nós não entendíamos, ou aqueles que viviam a sua época não entenderam. E foi então, após 10 dias da sua ascensão, ocorreu o Apocalipse, que foi a vinda de Jesus no Pentecostes, que se inicia ali a grande missão daqueles que o acompanharam, daqueles que ele escolheu para que pudesse difundir a sua palavra e se realizar o plano da existência da sua igreja, a igreja de Cristo Jesus. Muito bem, mas as pessoas da sua época, os próprios apóstolos,
aqueles 12 que ele escolheu, não compreenderam devidamente a sua missão de salvação. Foi com Pentecostes que foi tirado como se fosse o véu, a penumbra, para que a luz definitivamente se instalasse naquelas pessoas, naquele tempo, na sua época, para que nós pudéssemos ter conhecimento pleno do seu projeto de salvação. Então é com o Pentecostes que nós vamos começar a compreender. Então, é com o Pentecostes que nós vamos ter, certamente, a verdadeira interpretação da palavra de Deus, que era muito confuso. Existia uma certa confusão até a vinda de Jesus sobre o caminho que devesse se seguir, porque esperavam o Messias. Os judeus, a religião existente e que o povo de Deus teria que seguir era o judaísmo, era a religião criada pelo próprio Deus. Então era para que o judaísmo seguisse esse caminho. Mas grande parte dos judeus não aceitaram Jesus. E não aceitando Jesus, criou-se então, pelo próprio projeto de Deus, para se completar o plano de salvação, a Igreja de Cristo, que se revela no cristianismo, que é um modo de vida, um modelo de vida para a salvação de todos aqueles que reconhecem Jesus Cristo como o Messias, o nosso Senhor e Salvador. Então, o Apocalipse escrito passa-se então a se estudar a Escritura Sagrada, e agora com a presença do Espírito Santo, que foi deixado pelo próprio Jesus, anunciado e revelado pelo próprio Jesus antes de ascender aos céus. Então, o que quer dizer então o Apocalipse? Convém colocar aqui, isto é importante, o Apocalipse, ele foi escrito originalmente na língua hebraica. E por que foi escrito originalmente na língua hebraica? Porque naquela época havia uma intensa perseguição do imperador Domiciano aos cristãos. E João o escreveu, ditado pelo anjo, em hebraico. Por que em hebraico? Para que nem todas as pessoas pudessem ter acesso à leitura do Apocalipse. Porque na época em que foi escrito o Apocalipse, a língua das Escrituras Sagradas que dominava era o grego. Por que o grego? E aqui é importante a gente fazer um recorte para dizer por que na época de Jesus, a língua mais falada era a língua grega. E porque as Escrituras Sagradas da época de Jesus, o Antigo Testamento, já era praticamente todo escrito em grego, porque foi feita uma tradução em grego, que é a chamada Septuaginta. A Septuaginta nasce exatamente 250 anos antes de Cristo, com o rei Ptolomeu II, lá no Egito. Porque o rei Ptolomeu II, reconhecendo que a Escritura Sagrada era um livro muito importante para aquela época,
E ele queria que esse livro tivesse na Biblioteca de Alexandria, que era um dos centros culturais mais importantes do mundo. Então, o rei Ptolomeu, que era um grego, que era um rei helênico do Império Grego, ele, na verdade, quis que a Escritura Sagrada fosse escrita em grego para que todos o povo daquela época tivesse acesso e que esse livro também constasse da Biblioteca de Alexandria, que era uma das importantes instituições da cidade de Alexandria, que era uma das cidades mais importantes no mundo daquela época. Então ele recruta 72 sábios, hebreus, judeus, para fazer essa tradução. Então, na época que Jesus veio, a palavra de Deus era realmente, na sua maioria, difundida pelo grego. E por que que o Apocalipse originalmente foi escrito em hebraico? Porque naquela época não se mais se lia em hebraico a palavra de Deus. A palavra de Deus era do Antigo Testamento, que foi escrita originalmente em hebraico, tinha perdido importância por essa tradução grega de Ptolomeu II, que encomendou aos sábios, né, judeus. Muito bem, por Septuaginta, porque era o número 70. A história indica que eram 72, então foram a casa dos 70 sábios, 72 sábios, que fizeram a tradução do hebraico e aramaico para o grego. E por que o Apocalipse foi escrito em hebraico? Principalmente porque não era desejo de que todos tivessem acesso ao texto do Apocalipse, que era um livro que, inclusive, fazia muitas referências ao Império Romano, que perseguia os cristãos duramente. Aquela época que foi escrito o Apocalipse, os cristãos já eram perseguidos por duas grandes vertentes, pelo Império Romano e também pelos judeus, principalmente a partir dos anos 90, com o concílio dos judeus em Jâmia, em que ficou mais ou menos em Jâmia definido que o cristianismo era uma coisa e o judaísmo é outra. Então os fariseus e os saduceus, né, tiveram um rompimento com o cristianismo. Mas o cristianismo, apesar de estar em uma vertente diferente do judaísmo, mas o cristianismo mantém, né, esta afinidade com os patriarcas, com os profetas e com os reis do Antigo Testamento. Muito bem. Feito isso, feitas essas considerações, vamos então para o milenarismo. E exatamente o milenarismo, essa discussão toda do milenarismo, começa desde o primeiro escrito do Apocalipse, porque o que significa esses 1000 anos de que fala o livro do Apocalipse? Esse reino de 1000 anos, que nós fizemos a leitura no capítulo 20, versículos 4 e seguintes. João escreveu esse livro do Apocalipse entre 95 e 96, e não se sabe ao certo quando João
morreu. Uns dizem que João morreu pelo ano 100, outros chegam a dizer que morreu no ano 107, 110. Ninguém tem uma certeza de quando João morreu. Mas o apóstolo João não morreu num período distante de quando foi escrito o Apocalipse. E aí começa então, né, a grande discussão sobre o milenarismo. João, pelo menos, teve 3 discípulos. O apóstolo João deve ter pelo menos 3 discípulos conhecidos da história. Papias, esse Papias deve ter nascido nos anos 70, quando foi escrito o Apocalipse. Ele deveria ter uns 20 e poucos anos, deveria ter menos de 30 anos. Então Papias era um dos discípulos de João. Policarpo, bispo de Esmirna, também foi apóstolo de João. E Santo Inácio de Antioquia, que nasceu provavelmente no ano 35 após, foi um dos primeiros padres da igreja primitiva, também deve ter nascido em 35, teve também uma convivência e foi também discipulado por João. Muito bem, pelo menos esses 3. O Papias, um dos seus discípulos, disseminou na sua época que dever-se-ia interpretar o Apocalipse literalmente. Então o Papias, ele tinha à sua época essa autoridade, porque ele diz, olha, eu convivi com João, né? Sei que João escreveu o Apocalipse, e eu conversava com João sobre o Apocalipse. E asseverava, naquela época, nos primeiros tempos da igreja primitiva, que Jesus viria para instaurar, né, o governo, o seu reinado neste mundo. E aí, por exemplo, ele convenceu, e eu vou aqui para diminuir esse tempo, essa história, mas eu vou colocar alguns aspectos importantes que é preciso que a gente saiba. Ele convenceu, por exemplo, Irineu de Lyon. Irineu era discípulo de Policarpo, que também era discípulo de João. E ele acabou sendo nomeado bispo de Lyon e se tornou um dos importantes padres da igreja dos primeiros tempos, da igreja primitiva. Então o Irineu de Lyon foi convencido pelo Papias de que Jesus viria ao mundo instaurar um governo de plena paz. Nesse período, o dragão, o demônio estaria preso, então não haveria nenhum tipo de tribulação, nenhum tipo de sofrimento. Seria a instauração de um governo de plena paz, um governo celeste aqui na Terra. Muito bem. Essa ideia de que Jesus viria para instaurar um reino ficou então sacramentado nos primeiros tempos do cristianismo. Orígenes de Alexandria, que foi também um dos padres, um dos bispos dos primeiros tempos, reagiu a isto. Não pode, dizia Orígenes de Alexandria, não pode ser interpretado o Apocalipse da maneira como está sendo interpretado. Não é possível. Então,
o Orígenes foi o primeiro a discordar da opinião de Papias. E logo após Papias ter morrido, aparece Cerinto e Irineu de Lyon, que defendiam o milenarismo como a vinda de Jesus 1000 anos para governar aqui na Terra. Muito bem. Mas logo após Orígenes, aparece também um outro padre, o antigo padre da igreja chamado Dionísio também de Alexandria, que, concordando com Orígenes, não aceitava esta interpretação. O milenarismo não vai acontecer como Papias e Cerinto estão dizendo. Esta situação, então, entre essa divergência, isso já é discutido no segundo século, no terceiro século, ali entre segundo e terceiro século, né? Segundo e terceiro século, essa discussão é ácida, porque os seguidores de Papia, de Cerinto, de Irineu de Lyon, defendiam o milenarismo na maneira literal, como está escrita no Apocalipse. Orígenes e Dionísio de Alexandria também defendiam esse ponto de vista. E aqui nós vamos chegar, né, ao quarto século. No quarto século, existiram outros nomes que também participaram desta discussão. E eu vou começar por Jerônimo. Jerônimo era uma pessoa que auxiliava, assessorava o Papa Dámaso. Dámaso I. Dámaso I deve ter sido nomeado Papa por volta aí de 360, 370, foi nomeado Papa. Em 380, o Papa Dámaso, muito preocupado com a disseminação da palavra de Deus, porque até aí a Bíblia só existiu em duas versões. A versão original, que era a versão do hebraico e aramaico, que eram as versões originais da Bíblia, são hebraico e aramaico, e a versão da Septuaginta, que foi aquela tradução de Ptolomeu II, como nós tratamos aqui. Então ele encomendou a Jerônimo: Jerônimo, como nós temos a língua latina, o latim, sendo uma língua que todos aí falam, vamos então providenciar a tradução da Bíblia do Antigo e do Novo Testamento, que já estava definido. Os livros já estavam amplamente divulgados. Queria que fosse feita a tradução para o latim da palavra de Deus. E então, Jerônimo aceitou a incumbência de traduzir a palavra de Deus para o latim. E o que fez Jerônimo? Jerônimo foi para Belém, lá na Terra Santa, providenciar a tradução da palavra de Deus para o latim. E lá ele ficou até o ano 420, quando ele morreu. Então ele deve ter ficado lá, né, durante 40 anos. Né? Uns falam que nesses 40 anos ele fez toda a tradução. Outros acham que ele fez menos tempo. Isso não importa. O importante é que Jerônimo fez a tradução e fez de uma forma importante, porque quando Jerônimo traduziu a palavra de Deus, ele não traduziu do grego,
Ele exatamente quis ir para Belém, onde nasceu Jesus, onde estava o berço dos judeus, para compreender bem o pensamento existente ali, e fez a tradução do hebraico e aramaico para o latim. Ele não utilizou-se do grego, que já era disseminado pela Septuaginta. E ele mantinha uma relação com um contemporâneo seu muito importante para a igreja. Todos os cristãos e os não cristãos já ouviram falar muito de Santo Agostinho. Santo Agostinho foi contemporâneo de Jerônimo. E Santo Agostinho tinha com Jerônimo uma relação. Santo Agostinho chegou a pedir para Jerônimo fazer a tradução da palavra de Deus do grego para o latim, e Jerônimo não aceitou, querendo ir buscar as fontes originais lá do hebraico e do aramaico, porque ele entendia que era uma tradução mais eficiente e mais apropriada. Mas foi Jerônimo que também trouxe uma luz lá no século IV. Ele faz uma carta para Santo Agostinho, dizendo: olha, Santo Agostinho, o milenarismo não pode ser interpretado literalmente como está sendo a interpretação dele no Apocalipse. E ele convence Santo Agostinho, porque Santo Agostinho, anteriormente, defendia o milenarismo com a vinda de Jesus para instaurar um reino neste mundo. E então Santo Agostinho se convence disso, e Santo Agostinho também, aí vem Jerônimo, Santo Agostinho, né? Vem também o Santo Ambrósio, que era bispo de Milão, todos contrários ao ponto de vista de Papias, de Cerinto e de Santo Irineu de Lyon. Então, passou-se então a se combater, a partir do século IV em diante, o milenarismo. Muito bem. Mas o milenarismo não morreu. O milenarismo passou a ser discutido amplamente, apesar de já se sentindo um pouco derrotado, porque a palavra de Jerônimo e de Santo Agostinho, essas duas figuras, se tornaram muito importantes dentro da igreja, e houve um enfraquecimento da tese do milenarismo como esse reino de Jesus instaurado no mundo na interpretação literal do Apocalipse. E quando se imaginava que o milenarismo já tivesse no fim, já tivesse praticamente morto, no século XII aparece um abade cisterciense, um homem, um sacerdote italiano da região da Calábria, e que sustenta o milenarismo já na Idade Média. Joaquim de Fiore. Joaquim de Fiore entende que o milenarismo é a tese correta. Ajusta não mais defende o milenarismo como defendia Papias e Cerinto e Irineu de Lyon. Ele já defendia um milenarismo renovado
mas a essência era a mesma. O que fez Joaquim de Fiore? Joaquim de Fiore vai para a Terra Santa, sai da Itália, vai para a Terra Santa e vai fazer uma grande reflexão na sua vida para o Monte Tabor. Ele vai ao Monte Tabor e lá ele recebe, segundo ele, uma inspiração revigorando a tese do milenarismo. E ele então defende uma tese estruturada, uma tese importante, dividindo a história de Deus com a humanidade em 3 períodos. A história do reino de Deus, que compreende o Antigo Testamento até o ano 1 do nascimento de Cristo. Então, do nascimento de Cristo para trás, é o período do reino de Deus. O segundo momento é o período do reino do Filho de Jesus Cristo, que vai do nascimento de Jesus até o ano 1260. Em 1260 em diante, é o reino do Espírito Santo, e após o reino do Espírito Santo, que aí teria 1000 anos, né, se instauraria o final dos tempos. Então, essa tese de Joaquim de Fiore foi uma tese muito forte. Joaquim de Fiore nasceu em 1135 e morreu em 1202, e essa tese do milenarismo foi uma tese muito forte, com repercussões humanas. Dizem, e é muito importante verificar, que esses 3 aspectos do reino de Deus, Pai, do reino de Jesus, Cristo, Filho, e o reino do Espírito Santo, na sua tese, influenciou o pensamento de Augusto Comte, influenciou o pensamento de Karl Marx, e influenciou o próprio nazismo de Adolf Hitler, colocando os 3 tempos, né, da era das suas teses. Muito bem. Ele morreu, Joaquim de Fiore, em 1202 e deixou muito forte esse milenarismo, a ponto da Igreja, no 2º concílio, no 4º concílio de Latrão, em 1215, condenar o milenarismo e proclamar o milenarismo de Joaquim de Fiore e todo o milenarismo da história como uma heresia. O que é uma heresia? É todo tipo de ideia, de ideologia, de ponto de vista que contraria frontalmente a fé de Cristo. Então, contrariando a fé cristã, tudo que contraria a fé cristã é uma heresia. Então foi condenado o milenarismo medieval, também de Joaquim de Fiore, pelo 4º Concílio de Latrão de 1215, pelo Papa Inocêncio III. Então, a Igreja, a partir de 1215, passou a considerar o milenarismo uma heresia. Portanto, quem defende a partir dali o milenarismo de Joaquim de Fiore mereceria ser excomungado da fé cristã. E o milenarismo, apesar de tudo isso, ainda
permanece vivo, não tão vivo como naquela época, a ponto do Papa Pio X, na encíclica Communio Reri, ou seja, das coisas comuns, né, reafirmar aquilo que o Quarto Concílio de Latrão havia declarado, que o milenarismo é rejeitado pela Igreja Católica. O Papa Pio XII emitiu um decreto em 1944, né, proibindo o ensino do milenarismo nas escolas da Igreja e, embora não declarando o milenarismo uma heresia, mas, de um certo modo, concordando em essência com o Concílio de Latrão de 1215. Então, a rigor, era esse percurso histórico, embora em síntese, é isso que trata o milenarismo. E hoje, como é que pensa a Igreja Católica sobre o milenarismo? O milenarismo entende-se que é uma heresia. O Concílio de Latrão, de 1215, ao condenar o milenarismo, condenou o Concílio de Latrão, o Quarto Concílio de Latrão de 1215, inclusive condenou os franciscanos espiritualistas, que foram os mais entusiastas do milenarismo de Joaquim de Fiore. Quer dizer, quando foi condenado o milenarismo de Joaquim de Fiore? Em 1215, Joaquim de Fiore já havia morrido, porque ele morreu em 1202. Muito bem. Então, hoje, o que pensa a Igreja Católica sobre o milenarismo? Então, nós vamos ver que dentro da Igreja existe um entendimento do Alberto Magno. Alberto Magno, que foi o grande professor de Santo Tomás de Aquino, ele defendia um ponto de vista de que, se o milenarismo é o reino de Deus no mundo, já ocorreu, já passou o milenarismo. Porque ele diz que entre o reinado de Constantino, né, do Edito de Milão, em que não mais o Império Romano perseguiu a Igreja de Cristo em 313, por aí, 313, daí, do reinado de Constantino até o atentado de Anagni em 1303, em que o rei Filipe Belo da França promoveu o atentado contra o Papa Bonifácio VIII, que ocorreu em 1303, no atentado de Anagni, em que ocorreram ali praticamente 1000 anos de paz na Igreja, em que as perseguições foram as mínimas possíveis. A Igreja nunca deixou de ser perseguida, muitas heresias. Nós ainda vamos, no longo do tempo, falar das heresias, do gnosticismo, arianismo e tantas outras heresias que perseguiram, inclusive o milenarismo, que também é uma heresia. Mas nesse período de Constantino até o atentado de Anagni, em que Filipe o Belo praticou o atentado contra o Papa Bonifácio VIII em 1303, ocorreu ali 1000 anos. Então, há o entendimento de que os 1000 anos já foram cumpridos. E a tese prevalecente é a tese
de Santo Agostinho. Santo Agostinho, depois de convencido, lá no século IV, por São Jerônimo, ele então entende que o milenarismo é o período da igreja, do reinado de Deus com a igreja. Aí pode-se dizer, mas não é um período de paz, porque nós cristãos com a igreja sofremos muitas tribulações, muitas perseguições, mas aqui eu quero, né, na defesa aqui da doutrina de Santo Agostinho, fazer aqui uma colocação. O próprio Jesus, no diálogo com Pôncio Pilatos, no período em que ocorreu ali a sua entrega, em que ele conversa com Pôncio Pilatos, nós podemos ver isso no capítulo 18 do Evangelho de João, versículo 36, ele diz para Pôncio Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino não é deste mundo, provavelmente, e conclui-se que Jesus não viria para cá fazer um reino terrestre. Isso é um ponto importantíssimo para a nossa reflexão. E a segunda reflexão é que a nossa luta, eu vou aqui fazer uma leitura, não é, do capítulo 6, versículo 12 da carta aos Efésios, que diz o seguinte: pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, as potestades e os dominadores deste mundo das trevas e os espíritos malignos dos ares. Então, se a nossa luta é contra eles, provavelmente, né, podemos concluir que não há reino na terra, né? O reino é o reino dos céus, e esses 1000 anos é a presença da igreja na terra. Então, segundo Santo Agostinho, nós vivemos esse pleno milenarismo com a igreja. Mas nós vamos dizer, a gente sofre demais, a gente, né, não tem essa paz do que fala o Apocalipse. Mas não é demais aqui nós verificarmos no capítulo 4, versículos 12 e 13, da carta de Paulo aos Filipenses, esta passagem, em que Paulo diz aos Filipenses: sei viver na necessidade e na fartura. Estou habituado a toda e qualquer condição de vida, a de estar saciado ou passar fome, estar na abundância ou na pobreza. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, o reino de Deus é nós. Ele existe em todos os momentos. Tanto faz, como diz Paulo aos Filipenses, tanto na necessidade como na fartura, tanto em estar saciado como em passar fome, tanto na abundância como na pobreza. Então, a tese de Santo Agostinho é a tese prevalecente de que a era do milenarismo, de que fala o Apocalipse, é a era total da igreja neste mundo. E ela tem muito a ver com o espiritual. Ou seja, o reino de Deus é um reino essencialmente espiritual.
E aqui, no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 676, diz a nossa Santa Igreja de Deus, no seu catecismo, o seguinte, no parágrafo 676. Essa impostura, e aqui ele está falando do milenarismo, anticrística, se esboça no mundo toda vez que se pretende realizar na história a esperança messiânica, a qual só pode se realizar para além dela, por meio do juízo escatológico. Mesmo em sua forma branda, a Igreja rejeitou esta falsificação do reino vindouro sob o nome de milenarismo. Portanto, o milenarismo ainda é e é uma heresia, sobretudo sob a forma política de um messianismo secularizado, intrinsecamente perverso. Portanto, não será na terra, neste mundo, que nós vamos vivenciar a paz e a alegria eterna. Somente no céu, somente nos novos céus e na nova terra que nós vamos experimentar a plena paz e a plena alegria. Então eu encerro este vídeo, meus irmãos e minhas irmãs, dizendo que o milenarismo é uma heresia e que o nosso Deus Todo-Poderoso possa nos iluminar sempre através do teu Santo Espírito, do seu Santo Espírito, através do Espírito Santo, para que nós possamos sempre alcançar a verdade da salvação revelada na palavra de Deus. Amém.